Olá, eu tô aqui de novo para mais uma videoaula da gente aí do curso Como Escrever um Romance. Tá muito legal, tô recebendo muitas respostas positivas e tô muito satisfeita. Um dos meus alunos do curso tradicional já tá aí com o livro pronto, então assim, tô super feliz, já tá encaminhando pra gente. E é isso que a gente busca, né? Essa é a ideia, assim, é aumentar o número de bons escritores nesse país. E já são muitos, mas a gente quer aumentar não apenas o número de escritores, mas de escritores publicados. Aí sim. Bom, vamos lá. Nessa videoaula de hoje, a gente vai falar agora da parte prática. Você já foi lá, já pensou no seu personagem, aí você também já pensou no local, né, no cenário do seu romance. Então agora a gente vai partir para a parte, para botar a mão na massa, a parte prática da coisa. E o que acontece? Existem autores que fazem roteiros bem elaborados, que você vai de um centro, aí vai abrindo uma espiral, uma circunferência que do personagem vem pra lugar, pra dia, pra não sei o que. Tem outros que fazem milhões e milhões de perguntas. Gente, isso é uma coisa muito pessoal. Juntando todas as informações de todos os escritores e todos os cursos aí que eu busquei, o melhor método que eu encontrei, mas é uma questão pessoal, eu, Janaína Rico, então assim, é a maneira que eu uso e isso que eu vou passar pra vocês. Faça da maneira que você achar melhor. É você pegar, você faz uma lista daquilo que você imagina que vai acontecer. Então vamos pegar, por exemplo, o Apimentando. Quando eu fui escrever o Apimentando, eu listei o que eu sabia, que era a Luciana, que a Luciana era uma sexóloga muito famosa, mas que ela tinha problemas sexuais. Então era esse o mote do meu livro. Pegando o mote do livro, aí eu ia desenvolver as ideias que aconteceriam. Então eu fiz uma listinha de mais ou menos 20 capítulos, porque era o tamanho do livro que eu queria. E naqueles cada 20 capítulos eu coloquei. No capítulo 1 vai acontecer mais ou menos isso. É a apresentação da personagem, como é que acontece, onde é que ela tá. No capítulo 2 vou começar a falar do problema que realmente envolve, o que é que acontece na vida dela. E assim eu fui até o último capítulo. Então eu listei aquilo que eu queria que acontecesse. Então é uma boa maneira de você iniciar a produção do seu romance. A gente nunca pode esquecer que romance é longo, né? Então assim, mesmo quando você está falando de um conto maior, você tem que ter uma estrutura para poder ter lógica. É muito ruim quando a gente pega um livro e ele não sai do nada e chega no lugar nenhum. Tem livro que a proposta é essa, é deixar o fim no ar, é deixar uma coisa assim, uma coisa meio, sei lá, solta, vaga. Mas para você fazer isso, você tem que fazer com maestria. Você tem que fazer de tal maneira que fique tão perfeito que o seu leitor entenda que isso não foi um erro, que isso foi proposital. Não existe coisa pior do que a gente estar lendo um livro e perceber que ele tem furos, que ele tem erros. E quando você traça essa estrutura antes, quando você pensa no que você vai escrever antes, fica muito mais fácil. Porém, prestem atenção, muitas vezes a gente pensa assim, eu quero escrever que o Joãozinho vai ser o personagem principal do livro. No entanto, não é. Quando você começa a escrever, você percebe que não era aquele personagem que ia ser o principal, né? E um outro personagem vai criando vida, né? Os personagens parecem que criam vida sozinhos na cabeça da gente. Então assim, existe um outro personagem que pode crescer mais. Às vezes uma coisa que você achava quando você planejou que seria muito importante, na hora que você foi escrevê-la não ficou tão importante assim. Então não se prenda ao roteiro, tá? Você não precisa ficar amarrado. Agora o que você precisa fazer é, cada vez que você mudou aquela sua ideia, volta lá no seu roteiro e faça as adaptações necessárias para a gente não ter um romance com pontas soltas, né? E nem com entulhos. Às vezes você achava que uma determinada passagem era importante e escreveu, mas no desenrolar da história ela deixou de ser. Corte, sem dó nem piedade. É horrível você ler um romance com entulho, com coisa à toa, que você pega, olha para aquele trecho e fala assim, tá, isso aqui existiu para quê? Qual a utilidade? Então corte, coisas desnecessárias, tire. É muito melhor você pecar por tirar uma coisa desnecessária do que deixar lá. No romance a gente não pode falar que pecou pelo excesso, não. O excesso pode ser muito prejudicial ao seu texto.
Então, isto posto, dadas as devidas explicações, qual que é o nosso próximo passo aí do curso? Você vai elaborar o roteiro do seu romance. Imagine mais ou menos quantas páginas vai ter cada capítulo, imagine mais ou menos quantos capítulos vai ter, qual é o tamanho do livro que você quer escrever, né? Então, assim, eu tenho uma metodologia maluquete inventada na minha cabeça, que eu escrevo em Verdana 12, espaçamento 1,5. Meus textos são todos configurados assim. E eu tenho uma mania que meus capítulos têm que ter 5 páginas. Eles têm que ter 5 páginas. Mas aí rola de um dia eu não estar inspirada e só conseguir escrever 3. Ou então um dia eu tá, sei lá, maluca pra escrever e aí escrever 7, 8 páginas no capítulo. O que eu faço? No dia seguinte, quando eu volto pra escrever, eu completo se tiver faltando, ou eu pego aquele capítulo que tá gigantesco e divido em 2, né? Mas eu tenho essa mania, né? Então cada escritor tem sua maluqueza aí, nem existe essa palavra, né? A sua maluquice aí e faz da maneira como achar melhor, né? Então assim, o nosso ponto de hoje é esse: faça um roteiro da maneira que você achar melhor, mas faça um roteiro, vai facilitar muito a sua vida na hora de escrever um romance, beleza? Então tá, beijo pra vocês e qualquer hora eu volto aí com a nossa próxima videoaula.